Salve, salve, meus amigos, beleza? Vamos aqui voltando para dar continuidade ao nosso processo administrativo tributário do estado do Ceará, ok? A gente vai entrar agora no capítulo 5 da legislação processual e nesse capítulo 5 a gente vai começar a estudar a formação do processo administrativo tributário do nosso PAT. O que é isso, gente? É o trâmite processual mesmo, tá? Vamos ver quem são quem tem capacidade postulatória, quem não tem, como é que funciona. Primeira instância, segunda instância e tal. Vamos acompanhando, tá bom? E como eu falei no final do bloco passado, ao final desse nosso tema, eu vou pegar um mapa mental, o fluxograma do PAT que eu fiz, e a gente vai fazer a corrida seca sobre ele, tá? Para analisar ponto a ponto ali como é que funciona esse trâmite processual no estado do Ceará. Tá ok? Estamos prontos? Estamos juntos? Então vamos lá. Bom, tá aí o capítulo 5. Vamos começar ele agora no artigo 61 da instauração do processo. Então olha só que artigo importante. Ele já fala o seguinte, ó. A interposição tempestiva, guarda essa palavra, vai cair na tua prova e você vai lembrar de mim, tá bom? A interposição tempestiva de impugnação ao auto de infração instaura a fase litigiosa e suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, o que é essa interposição, gente, de impugnação? Isso é a apresentação da defesa, tá? Quando você apresenta um recurso. Então, quando você apresenta um recurso administrativo, né, porque eu estou tratando de PAT, quando você apresenta esse recurso administrativo, se ele estiver dentro do prazo recursal, que nós vamos ver que é de 30 dias, tá bom? Ele tem dois efeitos. Então, ele dá início à lide, que a gente chama de contencioso, ele instaura o contencioso administrativo, ok? Ou seja, instaura a fase litigiosa, como está aqui. E ele também, de acordo com o artigo 156 do CTN, né? Ele suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, aquela exigência do auto de infração. Mais uma vez, se ele for tempestivo, tá bom? Se ele estiver dentro do prazo recursal. Se o contribuinte extrapolar o prazo e não recorrer dentro desses 30 dias, ele vai ser considerado revel pelo fisco, tá bom? E aí o crédito pode ser encaminhado para a dívida ativa, para cobrança judicial. Tranquilo? Então tá. Então, o PAT, se cair na tua prova, o processo administrativo tributário, ele tem início com qual procedimento? Qual é o procedimento que instaura o processo administrativo tributário? Não é a lavratura do auto de infração, não é a notificação de ciência ao sujeito passivo, tá bom? Não é julgamento. O que instaura o processo administrativo tributário no estado do Ceará é a interposição tempestiva da impugnação do auto de infração. Tá? Quando se protocola a defesa lá, o recurso, dentro do prazo recursal, aí sim eu dou início ao contencioso. Instaura-se a lide, o processo administrativo tributário. Beleza? Tema muito importante na tua prova. Marca esse artigo 61 aí, que ele é muito importante, vai cair. E, consequentemente, essa interposição tempestiva, ela tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, enquanto não for julgado aquele seu recurso, aquela sua defesa, tá? Você ainda continua, o contribuinte continua com direito à certidão positiva, mas com efeito negativo, tá? E o fisco não pode executar nenhuma ação de cobrança em desfavor desse sujeito passivo, porque o crédito está sendo discutido ainda lá no contencioso. Tá ok? Tamo junto? Então, voltando. No parágrafo primeiro ele fala o seguinte: na hipótese da exigência fiscal não ser adimplida nem impugnada, e sem que seja ofertada a garantia do crédito, a autoridade competente deverá adotar as seguintes providências. Ou seja, gente, o que aconteceu aqui? O contribuinte tomou lá a multa, não pagou, né? Não pagou, que não adimpliu,
não adimpliu, não impugnou, não garantiu o juízo oferecendo bens à penhora, por exemplo. Ou seja, ele não fez nada. O que ele fez para o fisco? Ele cagou para o fisco. Ele cagou. Sendo assim, você, auditor fiscal, vai proceder ao saneamento processual, porque existem matérias que devem ser verificadas de ofício, tá? Pelo julgador, matérias de ordem pública, matérias atinentes aos requisitos formais do lançamento, né? Decadência, por exemplo, endereçamento, intimação, então, a ciência, então isso deve ser verificado para saneamento processual, para que seja verificado se não há alguma nulidade naquela autuação, tá bom? E vai declarar o contribuinte como revel, ou seja, vai lavrar um termo de revelia. O termo de revelia vai dizer o seguinte: o contribuinte cagou para o fisco, não pagou, não se manifestou, não impugnou, então quer dizer que ele não tem interesse em discutir essa autuação aqui na esfera administrativa. Então eu, fisco, lavo as minhas mãos e encaminho para as providências de praxe, tá? Lavro o termo de revelia. Tá ok, gente? Tranquilo? Então isso aqui é muito importante para a gente entender como é que funciona o início do processo. Depois de lavrar esse termo de revelia, a autoridade fiscal vai fazer o quê? Encaminhar os autos à célula da dívida ativa da PGE. Então, para providências relativas à inscrição em dívida ativa. Ou seja, uma vez declarado revel, ou seja, não apresentada a impugnação tempestiva, o fisco vai encaminhar isso aqui para a PGE e a PGE vai emitir a CDA, a certidão de dívida ativa. Ou seja, inscrito em dívida ativa, está pronto para se começar uma execução fiscal contra esse contribuinte. E aí quem faz a execução fiscal, gente, não é mais a gente, não é mais o fisco, não é mais a Secretaria de Fazenda. É o órgão chamado Procuradoria-Geral do Estado. Tá bom? O fisco só encaminha o auto de infração para que ele seja cobrado judicialmente pela PGE. Salvo nos casos em que o processo se refira a auto de infração e notificação fiscal relativo a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Quando for autuação relativa a não pagamento do Simples Nacional, então a Cefaz vai encaminhar para dívida ativa da União. E aí, nesse caso, quem vai fazer a cobrança vai ser a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá bom? Lá no estado do Ceará, só vai ter execução fiscal pela PGE quando for tributo estadual. Quando for o Simples Nacional, encaminha-se para a União fazer essa cobrança judicial, tá bom? O saneamento que se refere ao inciso 1 do parágrafo 1º deverá ser realizado por agente diverso de quem lançou, certo? E homologado pela chefia imediata. Então, eu tenho um auditor fiscal que faz o lançamento, certo? Auditor fiscal 1, eu tenho outro auditor fiscal, 2, que faz o saneamento. Né? Esse é o processo de revisão, é o processo de correição interna, né? Para que haja um melhor controle da qualidade do auto de infração, da qualidade. O que é isso aqui, gente? Controle do ato administrativo. Que ato administrativo é esse? Um ato administrativo chamado cartinha de amor, ou tecnicamente chamado auto de infração, certo? Então o controle é feito por um auditor diferente de quem fez o lançamento, para que não haja vício ou mácula. Eu não sei como é que fala essa porra, tá bom? Então, fique esperto com esses detalhezinhos aí, ok? Tranquilo, seguindo. Olha, a impugnação apresentada fora do prazo, ou seja, depois do prazo dos 30 dias, que a gente vai ver, ela não instaura o contencioso, nem suspende a exigibilidade do crédito. Por quê? Porque ele perdeu o prazo, e vocês já devem ter ouvido essa frase por aí, que o direito... volta lá. O direito não socorre a quem dorme. O contribuinte que perde o prazo para impugnar, ele não tem direito à suspensão do crédito tributário.
considerar-se-á revel o autuado que não apresentar impugnação no prazo legal. Beleza. Não instaura o PAT a ocorrência de revelia na hipótese do sujeito passivo, em detrimento da via administrativa, optar por ingresso de ação judicial. Olha, isso aqui também muito importante. O que acontece? Deixa eu olhar para vocês, que eu quero olhar no seu olho para te falar esse negócio aqui, tá bom? Existe um princípio, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, todo e qualquer cidadão, contribuinte ou não, tá, tem direito de recorrer ao judiciário quando se sentir lesado em algum direito seu, certo? Então, o contribuinte, ele quando recebe uma autuação, uma cobrança fazendária, um auto de infração, ele não é obrigado a recorrer administrativamente. Ele não é obrigado a apresentar uma defesa ao fisco. Ele fala assim, eu não confio nesse processo administrativo tributário aí, quem vai me julgar é um próprio auditor lá do fisco, então eu não quero, eu vou recorrer direto ao judiciário. Posso fazer isso? Pode. Ele vai apresentar uma outra impugnação no Poder Judiciário, vai apresentar uma ação anulatória de débito fiscal. Existem desvantagens e vantagens. A desvantagem, por exemplo, é que ele vai ter que recolher custas judiciais. Normalmente é um processo mais moroso, tá? E não vai ser julgado por um especialista, como seria na Fazenda Pública. Mas é um direito que ele tem. Ocorre que, quando ele opta por entrar com um processo com uma defesa judicial, ele está abrindo mão do processo administrativo. Tá? Inclusive, se ele já tiver entrado com o processo administrativo e depois optar por impugnar esse mesmo auto de infração na via judicial, ele está renunciando ao processo administrativo que ele já entrou. Tá? Ele está abrindo mão. Então, o fisco não é palhaço. O fisco não vai ficar lá gastando tempo, horas de trabalho dos seus servidores, dos julgadores, dos conselheiros para daqui a pouco vir uma decisão judicial e essa decisão judicial vai se sobrepor a uma decisão administrativa, óbvio, tá? Decisão judicial não se contesta, se cumpre. Então, uma vez que o contribuinte optou por ingressar na via judicial, ele é considerado revel para a via administrativa, tá? Aí você vai me perguntar, Fantoni, mas mesmo que ele tenha entrado dentro do prazo de 30 dias lá no judiciário com essa ação anulatória, recolheu custas, ele não tem direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Porra nenhuma. Negativo. Se você for olhar lá o Código Tributário Nacional, fala que suspende a exigibilidade do crédito. A reclamação, o recurso administrativo. Se ele entrar no judiciário, o que pode vir a suspender a exigibilidade é se o judiciário der um despacho concedendo uma medida liminar, né, em mandado de segurança, ou uma tutela antecipada numa ação ordinária. Tá bom? Se não houver um despacho concreto do juiz, o fisco não vai suspender aquele crédito e vai continuar a cobrança sobre ele. Tá bom? Muitas vezes, o Poder Judiciário vai pedir uma garantia. Ele vai ter que apresentar um depósito judicial, uma fiança bancária, né, ou até mesmo um imóvel. Então, existem vários procedimentos que são mais morosos. Mas, que fique bem claro que o ingresso da reclamação da defesa em âmbito judicial, ela não instaura o PAT, porque é óbvio que não é um processo administrativo tributário, vai ser um processo judicial tributário. Então ele segue o Código do Processo Civil, não segue nossa lei do processo administrativo tributário aqui do Ceará. Tá combinado isso aí? Tamo junto? Não pode errar na prova. Entrou no judiciário, é um direito que ele tem, a gente não vai ficar zangado com ele, mas aí não há que se falar empate, tá bom? Aí segue o baile lá no judiciário. E aqui no PAT ele é revel, tá bom? É isso que diz o nosso parágrafo primeiro aqui do artigo 62. Bom, excetuada essa situação acima aí, né, a revelia não impedirá a presença da parte no feito, que o receberá no estado em que se encontrar, vedada a reabertura das fases preclusas. Então, o que ele está dizendo aqui? Mais uma vez, vamos lá, olha só. Excetuar essa situação em que ele entrou com uma ação judicial, que quando ele entra com uma ação judicial, ele está renunciando ao seu direito de impugnar administrativamente esse processo. Bom,
Então, quando ele renuncia ao processo administrativo, ele é considerado revel, e aí, nesse caso, ele não vai participar do contencioso, porque não vai haver contencioso, tá bom? Então, tirando essa opção, tirando esse caso aí, ele pode, mesmo assim, ter impugnado esse auto de infração. Esse auto de infração não vai suspender o crédito tributário, mas, por ocasião do saneamento lá pelo auditor fiscal, pelo saneamento daquele auto de infração antes do encaminhamento para extinção de dívida ativa, tá? O contribuinte ele pode acompanhar. Ele pode acompanhar as fases preclusas, tá? Só que ele não tem direito de se manifestar. Muito menos apresentar qualquer impugnação, qualquer documento nessas fases, porque ele já foi considerado a revelia, tá bom? Então, tirando o ingresso no Poder Judiciário, nas fases administrativas, ele pode acompanhar o processo sem se manifestar e sem abrir qualquer tipo de prazo ou direito de manifestação ao sujeito passivo, chamado recorrente, tá bom? Seguindo. Essa impugnação, gente, essa defesa administrativa, esse recurso que é apresentado pelo contribuinte, ele deve preencher alguns requisitos mínimos, tá? Requisitos formais. Por exemplo, ele tem que indicar a autoridade julgadora a quem é dirigida, tá? Primeira coisa lá no título lá da defesa, vai estar lá. Ao senhor secretário de Estado de Fazenda, ao senhor orientador da célula de julgamento, ao senhor presidente da República. Porra, se ele endereçar a pessoa errada, né, isso não anula, olha só, ele não perde direito. Isso é muito importante, tá, gente? Eu falo pra você. Se ele endereçar, se ele não cumprir esse item 1 na marca, se ele não endereçar a pessoa certa, protocolar errado, isso não tira o direito dele de ter o seu recurso apreciado, tá bom? Só que ele vai perder mais tempo, por quê? O servidor público, o fiscal, que receber essa impugnação e vai verificar que não é endereçada a ele, que ele não é o competente para analisar aquele mérito, ele vai encaminhar a quem de direito. Então, é obrigação nossa, pelo princípio da oficialidade, dar prosseguimento aos atos, né, processuais administrativos, inclusive encaminhando a quem de direito quando não for a pessoa, tá bom? Então, é uma obrigação do contribuinte de endereçar a pessoa certa. Mas caso ele erre, isso não invalida a defesa. Isso é um vício que a gente chama de vício sanável, tá? Isso não é um vício que gera uma nulidade processual, tá bom? O fisco também não é tão ruim assim. A qualificação do impugnante, então ele vai endereçar lá no cabeçalho, né, quem é a autoridade que é dirigida, e aqui vai começar a falar fulano de tal, pessoa jurídica inscrita no cadastro de contribuinte, São tal, domiciliado na rua tal, vem muito respeitosamente apresentar impugnação ao auto de infração número tal, pelas razões de fato e de direito em que se fundamenta. E aí vai destrinchar lá, largar o dedo e falar: o sujeito passivo, né, foi autuado no dia tal por supostamente ter descumprido a legislação tributária no que tange a entrega da EFD. Entretanto, o artigo tal do regulamento, ele permite que o contribuinte faça essa entrega de maneira extemporânea. Fato esse que foi cumprido no dia tal, segundo o protocolo tal, segundo a documentação que segue em anexo, tá? Sempre apresentar a documentação para comprovar as alegações que estão sendo feitas pelo recorrente. Ora bolas. O papel aceita tudo, né, gente? O papel aceita tudo, então você vai comprovar as suas alegações através da documentação comprobatória. Protocolo de anexo, notas fiscais, documentação. Se a impugnação tiver sido feita por um representante, ou seja, o advogado, tem que apresentar a procuração. Tá? Então, todos os documentos que são exigidos pela legislação para que não gere um vício processual, tá bom?
E ao final ainda, a recorrente pode indicar as provas cuja produção seja necessária. Pode solicitar o quê? Diligência, que vai ser acatada ou não pelo órgão de julgamento, né, pelo CONAT. Pode solicitar diligência e aí vai ser demandado a célula de perícias e diligências, né, a CEPED, para que o auditor faça essa diligência. Então, o próprio recorrente tem que indicar quais são as informações que ele quer. Ou requerer também, ao final, uma prova pericial. Também vai ser analisado pelo julgador, pelo CONAT, e caso seja deferido, vai ser indicado um perito, tá, para que produzam essas provas periciais ou provas diligenciais, tá? Lembrando, gente, que são admitidos todos os meios de provas, desde que lícitos, lógico, né, para que se comprove as alegações do pátio, princípio da verdade material e da ampla defesa. Então, pode-se anexar todos os documentos que eles acharem necessário e solicitar a produção de provas. O manuseio de provas durante o processo administrativo tributário é de fundamental importância para a qualidade do julgamento, para subsidiar a decisão do julgador, certo? Então, se for necessário solicitar diligência ou perícia, que isso seja feita no momento da impugnação. No momento da impugnação do protocolo administrativo, devem ser apresentadas todas as provas de que o sujeito passivo dispunha e requeridas que ele não dispunha ou que seja necessária a sua produção para que seja exercida a ampla defesa e o contraditório do contribuinte. Não adianta protocolar a defesa e depois pedir, mas podia pedir então a perícia nesse documento. Podia solicitar diligência junto à transportadora tal. Não, já era. Tá? Precluiu o direito de solicitar as provas. Isso tem que ser feito no momento da impugnação. A impugnação deverá conter, segundo o inciso 5 lá do artigo 63, a indicação das provas que devem ser produzidas pela CEPED. Beleza? Vamos ficar atento a esse detalhezinho aí. Tamo junto? Tranquilo? Tranquilo. Opa. Então vamos seguir aqui com a nossa legislação. Das partes e da capacidade processual. Quem são as partes do PAT, gente? Bom, sujeito ativo, né, quem está cobrando, quem está fazendo a exigência. Então, o Estado do Ceará, que é representado por quem, gente? Pelo auditor fiscal? Não. O auditor fiscal, ele é um braço do Estado quando dá fiscalização, quando dá auditoria. Quando do julgamento, o auditor fiscal, que se reveste da condição de julgador, ele é imparcial. O juiz ele tem que ser sempre imparcial, tá? Quem representa os interesses do Estado é o procurador do Estado, tá? Procurador da PGE. Então, de um lado, o sujeito ativo, que é o Estado do Ceará, representado pela PGE, e o sujeito passivo da obrigação tributária, ou o responsável, quando for determinado sempre por meio de lei, né? Pelo cumprimento, e o requerente em procedimento, olha só que palavrinha bonita, não é processo, é procedimento de restituição. Então, o recorrente, no caso do processo administrativo tributário, ou o requerente, no caso do procedimento de restituição. Sempre, gente, dois polos da relação jurídica tributária, né? De um lado, sujeito ativo, Estado. Do outro lado, sujeito passivo, tá? O recorrente, o responsável, né? Recorrente pode ser tanto o contribuinte como o responsável, inclusivemente os dois, tá? Mas o requerente quando for processo de repetição de débito, processo de restituição repetição de débito, tá bom? Então essas são as partes processuais. E aí, lá no 65, nós fala o seguinte: equipara-se ao sujeito passivo aquele que por ato voluntário aceitar perante a administração a condição de fiador ou em decorrência da ação judicial manifestar interesse na situação em que constitua o fato gerador da obrigação tributária. No judiciário,
existe essa figura aqui, ó, do amicus curiae. Amicus curiae é aquele terceiro interessado, tá, que voluntariamente pediu para se habilitar ao processo e que, habilitado ao processo, ele passa a responder também junto com o sujeito passivo, por ter alguma relação processual, comercial, financeira, tá? Algum interesse naquela situação de fato, tá bom? Então isso também é importante. Vai se equiparar ao sujeito passivo da obrigação, da obrigação processual. Seguindo aí, no artigo 66, fala o seguinte, ó, o sujeito passivo comparecerá ao PAT em qualquer de suas fases, pessoalmente para postular em causa própria, por procurador devidamente constituído ou através de advogado com mandato regularmente outorgado. Então, olha só, o PAT, ele dispensa, tá, a presença do advogado. Qualquer um pode se defender pessoalmente. Se você conhece a legislação tributária e quiser fazer a sua defesa, sem problema algum, você vai lá e protocola em seu próprio nome, tá? Você vai postular em causa própria. O próprio contribuinte foi lá e apresentou uma defesa, uma resposta ao fisco. Ah, não, eu tenho meu contador que faz isso. Então ele é seu procurador, seu contador constituído lá no cadastro de contribuinte, ele pode protocolar defesas e respostas à intimação em nome do direito passivo, tá? Ou, não, eu prefiro, mesmo sem ter obrigação, eu prefiro contratar um advogado tributarista, que é o especialista na área, é o ideal, para ele acompanhar o processo. Então, ele deve ter uma procuração para representar o sujeito passivo naquele auto de infração junto à Secretaria de Fazenda. Tá bom? E aí ele pratica os atos em nome do sujeito passivo, sem mistério algum. Tranquilo, gente? Beleza até aqui? De boa? Então, tá. Então eu vou encerrar esse nosso bloco por aqui, para não começar assunto novo no finalzinho, né? E aí fica mais didático a gente parar, dar uma respirada, aquela pausa sadia, beleza? E aí no próximo bloco, já vai para o bloco 9, né? Isso. A gente continua os nossos trâmites processuais aqui, beleza? Forte abraço aí. Então fiquem com Deus. E qualquer dúvida, galera, pô, manda pra gente, que a gente está à disposição. Tamo junto. Meu primo, 11 horas é um bom horário. Eu vou até te ligar, vai tomar um tempo, vou falar essa porra do caralho de novo.
Hum.
Hum.